Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom pessoal, hoje a gente vai analisar a forma de remuneração do empregado, como ele recebe o seu salário e como fazer os descontos corretamente. Essa não é a parte final da remuneração, ainda a gente tem o adicional de transferência para mencionar, que são as alterações do contrato de trabalho. Também temos ali um pouco de remuneração quando a gente vai tratar ali de suspensão e interrupção de contrato de trabalho, mas é já uma matéria ali mais prática, tá? Que dia que você vai pagar o empregado, com qual periodicidade você vai combinar o salário, o que pode constar ali no âmbito dos descontos, tudo bem? O que pode ser descontado, tudo bem? Então é uma parte bem prática hoje, do artigo 457 ao artigo 470, a gente foi retirando ali artigos que mencionavam as formas de trabalho e reuniu eles para fazer uma aula só sobre isso, beleza? Então, hoje você vai saber como pagar corretamente o empregado. Tudo bem? Bom, então, vamos para os slides. Lembrando, pessoal, que quem quiser adquirir o curso do Hotmart sobre resolução de questão, são 99 questões de trabalho para o seu trabalho pós-reforma trabalhista, beleza? E também, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Tadeu Canguçu, professor Tadeu Canguçu, no Instagram e no YouTube, para que você possa ter acesso a dicas e novidades no âmbito do direito do trabalho e do processo de trabalho. Beleza? Então vamos lá. Formas de remuneração e descontos. Como que funciona essa matéria, professor? Vamos lá. Artigo 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês, salvo no que concerne a comissões, percentais e gratificações. Então, pessoal, começamos ali com a primeira regra da forma de pagamento de salário. Ele pode ser estipulado até por 1 mês. Pode ser estipulado com 20 dias, com 15 dias, com 10 dias, com 7 dias, diariamente. Mas o máximo é 1 mês. Então, o trabalhador não pode ficar 1 mês trabalhando sem receber. Certo? Exceto comissão, percentagem e gratificação. Que, por exemplo, uma comissão, vamos dar o principal exemplo aí do corretor que ganha por comissão. Às vezes, a transição de uma casa, por exemplo, pode demorar semanas, meses ou até anos. Semanas, numa tramitação normal. Meses, se tem ali algum problema que tem que resolver, e anos, às vezes, até se tem ali um inventário, um processo judicial, e ele só vai receber quando tiver terminada a transação. Ele só vai receber quando o vendedor tiver transmitido e o comprador tiver pago. Beleza? Então isso pode demorar meses, semanas, né? Hoje em dia, com os carros ali com uma taxa de entrega demorando para vir, às vezes você tem um adiantamento, mas o final da venda só termina dali alguns meses, aí você não consegue estipular no mês. Então, tirando essa exceção de comissão, percentagem e gratificação, o salário fixo, os benefícios têm que ser pagos mês a mês. Tudo bem? Vamos seguir aqui, ó. Quando o pagamento for estipulado por mês, o mais tardar quinto dia útil. Então, segunda regra do pagamento de salário, até o quinto dia útil, quando for estipulado por mês. Beleza? Então, o mais comum é o pagamento mensal do salário, é até o quinto dia útil do mês seguinte. Tudo bem? E é do quinto dia quinto dia útil do mês subsequente, né, que termina o prazo para que seja pago, que começa a correr juros quando você tem uma ação judicial cobrando verbas que não foram pagas, tá? É justamente esse marco temporal que determina a contagem de juros, porque era quando era para ter sido pago, não foi, a partir dali começa a contar juros, tá? Então, quinto dia útil do mês subsequente. Na sequência, temos que a prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente. Então, a moeda corrente é o real. Então, aqui no Brasil você tem que receber em reais. Tá? Essa é a forma de pagamento.
se o pagamento foi feito em guaranis, se o pagamento foi feito em bolívares, se o pagamento foi feito em dólares, considera-se não pago, tá? Então, a prestação tem que ser no real, no dinheiro, na moeda real, que é a moeda do governo brasileiro, tá? Outra regra na sequência é o contra-recibo. Então você paga e pega o recibo de que o empregado recebeu, beleza? E uma regra nova aí que surgiu, não tão nova, mas antes da reforma trabalhista, o comprovante bancário tem força de recibo, tá? Então você tem o comprovante bancário, você provou que você pagou, tudo bem? Olha só como é que fica, ó. Artigo 464. O pagamento do salário deve ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado. Então dá o olerite, contra recibo, pega a assinatura dele para você guardar o olerite e ele fica com um olerite para ele. Em se tratando de analfabeto, será feita a assinatura por impressão digital ou, né, não sendo possível, ao seu rogo, né, a sua confiança. Terá por força de recibo o comprovante de depósito bancário, né, em conta aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com consentimento desse, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Então, comprovante bancário na conta bancária para recebimento de salário tem valor de contra-recibo também. Tudo bem? Na sequência, temos que o pagamento tem que ser feito em dia útil, no local de trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo se feito por depósito bancário, observado, né, que o depósito bancário tem que ser em conta salário, né? Olha como é que fica. Então, ó, no 465, o pagamento do salário será efetuado em dia útil. Então não adianta você querer pagar em sábado ou domingo. Você tem que pagar de segunda a sexta. No local de trabalho, né? Onde o trabalhador está realizando seu serviço. Dentro do horário de serviço, certo? Inclusive, lógico, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento desse, para você não tomar tempo também, que viraria uma hora extra, né? Agora, se for realizado por depósito bancário, não precisa, assim, dia útil no local de trabalho, dentro do horário de serviço ou logo após isso. Tudo bem? Na sequência, temos que o pagamento de comissões percentuais só é exigível depois da última transação que se refere, né? Por isso que às vezes pode atrasar uma comissão, né? Ó, a comissão só será devida quando encerrada a transação, terminou de vender a casa, entregou a casa, pagou a casa, aí você pode cobrar as comissões daquele resultado, certo? Parágrafo 1º, nas transações realizadas nas prestações sucessivas é exigível o pagamento das percentagens proporcionalmente. Então aqui, pessoal, sobre as comissões, o pessoal traz umas regras mais específicas, tá? Então, não precisa ser estipulado por mês. Por que não precisa ser estipulado por mês? Porque pode demorar mais que um mês, né? Aí, demorado mais que um mês, tudo bem. Quando que você vai pagar a comissão? Quando terminada a negociação a que se refere. Foi realizada a venda, entregado o bem, prestado o serviço, pago pelo bem, pago pelo serviço. Aí você terminou. Aí a comissão é exigível. Quando for prestação sucessiva, o cliente parcelou aquele pagamento, vai receber a comissão conforme vão pagando as parcelas. Então, se a comissão é de 1% em 100 parcelas, vai receber 1% a cada parcela paga das 100 parcelas devidas. Beleza? E quando termina a relação de trabalho, se ainda tem parcelas a serem pagas, essas parcelas são devidas. Conforme essas parcelas vão sendo quitadas, vai se passando dinheiro para o ex-empregado, tá? Então não é porque foi demitido que não vai ter direito às comissões. Continua tendo direito às comissões. Parágrafo 2º do artigo 474. Tudo bem? Perdão, 466. Agora vamos para o 467. Multa. Multa para o empregado, para o empregador que não pagar as verbas rescisórias na primeira audiência.
Veja só, o empregado tem direito, o empregador reconhece esse direito, o empregado entra com uma ação, o empregador, na primeira audiência, ele tem que quitar isso que foi incontroverso. Se ele não quitar, é devido à multa do 467. Veja só. Essa multa é famosíssima nos processos judiciais. A maioria dos processos judiciais pedem essa multa. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador à data do comparecimento na justiça, então no dia da primeira audiência, a parte em controvérsia dessas parcelas, sob pena de pagá-las com 50%. Então, tem uma determinada dívida, reconhece a dívida, ou não contesta, ou não demonstra o pagamento, chegou na hora da audiência, não pagou, na sentença, na hora de condenar essas verbas rescisórias incontroversas, o juiz pode determinar uma multa de 50%. De todas essas multas, paga-se mais 50%. São verbas rescisórias incontroversas, tá, pessoal? E incontrovérsia é o que não foi contestado. Tudo bem? Então, multinha aí, muito comum, muito cobrada nas petições iniciais. Tudo bem? Na sequência, então, vamos aqui para o artigo 462. Então, a gente volta um pouquinho para falar dos descontos. Então, agora vamos entrar nos descontos. Bom, pessoal, então, regras de pagamento de salário. No final a gente relembra tudo. Agora a gente vai mudar um pouco ali a conversa, que agora a gente vai falar de descontos. Então, o que a gente tem para falar de descontos? Olha só. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado. Então, essa é a regra geral. O empregador não pode descontar. Quando que ele... Mas no meu limite vem os descontos. Quando que ele pode descontar? Quando tiver um adiantamento, que ele deu um vale no meio do mês, né? Aí no final do mês, no começo do mês seguinte, quando ele for pagar, ele desconta esse adiantamento. Esse vale geralmente é chamado de adiantamento, tá, pessoal? Adiantamento é o que a lei diz, mas o empregado pede vale. Quando decorrer de lei, igual o imposto de renda, o INSS, são descontos legais. Então eles podem também. Ou descontos no contrato coletivo. Por exemplo, desconto para taxa assistencial, certo? Um desconto de seguro de vida, que o empregador é obrigado a pagar por força de conversão coletiva. Aí o desconto é possível também. E quando for autorizado, né? Quando o desconto tiver sido autorizado pelo empregado. Por exemplo, você tem lá uma associação de um clube da empresa. Mas para o empregado participar do clube tem que pagar R$50 por mês, R$30 por mês. Então esse desconto tem que ser autorizado pelo empregado, tá? Então olha como é que fica aqui. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Isso aí decorre do princípio da intangibilidade, tá? O princípio da intangibilidade diz que o salário é intocável, você não pode descontar do salário, ele é protegido pela legislação. Só que você tem lei, tem adiantamento, tem autorização do empregado, ou tem ali contrato coletivo, então beleza, pode ser descontado, tá? Bom, na sequência, falando dos descontos, né? Temos aqui a súmula 342 do TST, ó. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito para serem integrados, ó. Plano de assistência odontológica, médico hospitalar, seguro, previdência privada, entidade cultural, recreativa dos trabalhadores ou em benefício dos seus dependentes. Não afronta o 462, tá vendo? Aquela autorização que você falou não estava na CLT, mas tá. O TST confirma a validade disso, tá? Seguro de vida, previdência, entidade cooperativa, assistência médica, assistência odontológica, hospitalar, tudo isso em benefício do empregado ou dos seus dependentes podem ser descontados, tá? Então você tem adiantamentos, dispositivos de lei, contrato coletivo e autorizações do empregado permitem
os descontos. Então o salário não é tão intangível assim, né? Justamente porque tem muitas obrigações em que ele vai poder ser descontado, tá? Bom, na sequência dos descontos, quando o empregado causa um dano para o empregador, aí isso é uma situação esporádica, tá? É muito comum isso aí nos motoristas que batem os veículos, tá? E temos uma regra específica para eles na CLT. O dano causado pelo empregado só poderá ser descontado se estiver previsto no contrato coletivo, né? No contrato individual essa possibilidade. Ou isso se for culpa do empregado. Se for dolo, se for uma situação que ele quis causar o dano, obviamente tem que ser provado o dolo, mas também pode ser descontado. Então, o dolo pode ser descontado, independentemente de estar no acordo ou não. E no caso de culpa do empregado, que é um acidente que ele teve culpa, mas ele não quis, né, não foi doloso, pode ser descontado se tiver previsto no acordo. Então como é que fica? Olha só. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada. Tá no contrato individual? Se bater o carro e destruir farol, para-choque, vai ter que ressarcir? Tá previsto. Então ele pode ter esse desconto. Ou se ele bateu propositalmente e quis causar dano no empregado numa briga lá, ele acabou causando dano no carro. Beleza, também pode ser descontado, tá? Então, a restituição de danos quando houver acordo sobre o tema ou se houver dolo. Obviamente, tem que comprovar o dolo, que não é muito fácil, às vezes, tá? Bom, também é vedado a empresa obrigar o empregado a gastar no seu estabelecimento. Olha só o parágrafo 2º. É vedado a empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar prestações in natura, exercer qualquer coação e induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou do seu serviço. Então não pode a empresa, um mercado, por exemplo, coagir os empregados a fazer compra ali, tá? Quando ela forneceu, né, a mercadoria num local inóspito, tem que ser a preços razoáveis, certo? Não pode extorquir o empregado. E também as empresas não podem limitar a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Então, isso é óbvio, a empresa pagou o dinheiro para o empregado vai gastar aquele dinheiro da forma que ele quiser, ele é livre para gastar esse dinheiro. Olha só o dispositivo que existe na CLT. Ó. Observado o que está nesse capítulo, é vedado às empresas limitar por qualquer forma a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Veja só. Esse também é intangibilidade, é a liberdade do empregado não ter desconto e poder controlar o seu salário da melhor forma possível. Bom, pessoal, essas foram formas de pagamento para pagar corretamente o empregado. Aí, só rememorando, vamos lá. A gente tem o pagamento tem que ser até um mês, tem que ser até o 5º dia útil, tem que ser em moeda corrente do país, tem que pagar em real. Tem que ter o contrarrecibo, o empregado tem que receber o olerite para poder confirmar aqueles pagamentos, tá? Em dia útil, no local de trabalho, durante o trabalho ou logo após ele. As comissões percentuais podem ser pagas devem ser pagas quando ultimada a transação. Então, às vezes perde aquele um mês, tá? Mas tem que ser pago quando ultimadas as prestações, parceladamente inclusive, e mesmo terminado o contrato de trabalho, continua o empregado tendo direito às comissões. Verbas incontroversas têm que ser pagas até a primeira audiência trabalhista, no caso de processo, senão vai ser pago com multa de 50%. Verbas decisórias incontroversas. E o empregador não pode efetuar desconto, exceto adiantamentos, autorizações, dispositivos de lei e convenção coletiva prevendo esses descontos, tá? Essas autorizações englobam ali previdência, seguro de vida, associações de empregados, enfim. No caso de dano causado pelo empregado,
pode ter o desconto se comprovar o dolo, ou se tiver no contrato que em caso de culpa o empregado também tem que ressarcir o empregador. E a empresa tem que manter armazém a preços justos, não obrigar o empregado a consumir ali e também não intervir na forma como o empregado vai gastar o seu salário. Parecem regras simples, mas elas são muito importantes, já foram cobradas na prova da OAB. Espero que você tenha aprendido alguma coisa no vídeo de hoje. Fico à disposição para qualquer dúvida, sugestões. Estou no Instagram e no YouTube. Então, bons estudos e até a próxima.